Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um tema que diz respeito à questão das revoluções industriais. Esse tema, nós podemos fazer uma aula desta forma, como está aqui, como também a gente pode fazer em outras oportunidades, uma aula para cada revolução. Porém, hoje, o que é que eu estou fazendo com vocês com esse esquema aqui? Qual o sentido desse esquema? É você observar que existe uma diferença absurda entre a abordagem de um mesmo tema nos vestibulares tradicionais e no exame do Enem. Porque nos vestibulares tradicionais, nós, historicamente, estamos sujeitos a encontrar mais questões, que envolvem, por exemplo, características dessas revoluções. Durante muito tempo, esses vestibulares, as estaduais, esses exames, proporcionou um foco dentro disso aqui. Agora, o Enem, que é um exame que está aí em evidência há mais de 20 anos, que cresceu, que ganhou uma proporção e uma maturidade, tem trabalhado esse mesmo tema e alguns livros didáticos, ao invés de trazer o título Revoluções ou A Revolução, ele tem trazido uma outra nomenclatura que você precisa ficar ligado, que é a nomenclatura Mundo do Trabalho. Quando você pegar um material didático, um livro, quando você pegar um livro novo, você, caso encontre o tópico Mundo do Trabalho, é praticamente o mesmo conteúdo. Porém, quando eu me refiro a Mundo do Trabalho, eu estou trabalhando mais no formato do Enem, porque tem uma competência, na lista de competências e habilidades, que diz o candidato deve compreender as transformações do mundo do trabalho. Esse é o grande lance desse conteúdo para você gabaritar as questões desse tema. Quando a gente fala das revoluções, cada revolução tem características próprias. Tem um ou mais países, que vai dispor a condição de líder, de país que é o protagonista. Para cada uma delas a gente tem pelo menos uma fonte de combustível, para cada uma delas a gente tem aí pelo menos um meio de transporte, mudanças nesse comportamento da sociedade. E aqui eu coloquei de forma muito sintética, claro que esse tema é um tema muito amplo, mas é o objetivo de te proporcionar de uma forma que vai direto ao ponto. Primeira revolução, a gente teve uma gradativa divisão do trabalho. Segunda revolução é que entra para a história e fica conhecida pela lógica do sistema fordista, um paradigma que é norte-americano e que apresenta uma forma de produzir muito especializada em esteiras, produção em série. O que você precisa saber em relação a isso e as alterações no mundo do trabalho? Como ficou o trabalho com o lançamento desse paradigma? Quais as diferenças de um trabalho em maquinofaturas e um sistema que é fordista? Existem diferenças, e é isso que a gente precisa se familiarizar. Esse fordismo, naturalmente, a história, à medida que se desenrola, você vai observar que tem pontos muito positivos, mas também tem negativos. A produtividade aumenta muito, mas em um dado momento se produz tanto que isso vai se tornar um problema e gerar aqui a famosa crise de 1929. De tal forma que numa terceira eu já teria um sistema pautado na lógica do toyotismo, um sistema pautado na lógica de polivalência. O trabalho aqui vai ser polivalente, ou seja, eu já supero limitações dos anteriores. Então, esse esquema é para você compreender características particulares de cada revolução. Aqui é que está a cereja do bolo, onde a gente observa como cada uma dessas revoluções impactou no mundo do trabalho. Inovação tecnológica é bom? Inovação tecnológica pode ser muito bom, você se depara com a máquina e fala, nossa, que bacana! Mas as ciências humanas e os seus teóricos não veem a sociedade dessa forma. As ciências humanas vão trazer uma reflexão de que essa mecanização, quanto maior a mecanização, a robotização, eu vou ter impactos no mundo do trabalho.
Enquanto eu tinha emprego, eu posso passar a ter desemprego. Qual a diferença disso? Emprego é trabalho formal. Subemprego é trabalho informal. Desemprego é quem realmente está sem vínculo. Quando o desemprego ele é conjuntural, ele está ligado a um contexto de crise. Isso pode, esse contexto ele pode se dissolver e esse trabalhador pode voltar a esse segmento. Se o desemprego for estrutural, ele é permanente. Ele é permanente e toda uma categoria de trabalho é eliminada. Pessoas são substituídas por máquinas. Esse desempregado, uma vez dispensado, ele não vai voltar mais para esse mercado. Tem-se utilizado expressões como trabalho informal, precarização das condições de trabalho, uberização. Isso não é só um conceito tão relevante, mas também já se tornou até mesmo tema de redação. Onde eu falo uberização, leia nas entrelinhas, uma precarização do trabalho. O trabalhador que se encaixa nessa modalidade, ele não tem o status de um trabalho que é formal. Fica ligado nisso, tá? Muito obrigado pela atenção. Não deixe de curtir o vídeo, dê o seu like, compartilhe esse material e ative o sininho de notificações. Obrigado.